Em dezembro a gente vai voltar a conversar. O Cruzeiro não jogou nada. É difícil falar sobre o treinador, né? É aquele Gabigol de sempre, né? No final do ano a gente vai conversar em dezembro. Eu busco minutos, ele sabe disso. Rapaziada, se tem uma coisa que o Gabigol não consegue ficar, é em paz. Depois de decidir a vitória do Cruzeiro sobre o Bahia com um baita de um golaço, o jogador cobrou o treinador na entrevista pós-jogo. Vamos entender essa história e acompanhar a repercussão do jogo, inclusive com a reação do Rogério Ceni falando sobre a atuação do Cruzeiro. E olha, ele deu uma desmerecida, hein? A gente vem com toda a repercussão de mais uma vitória do cabuloso. O Cruzeiro venceu o Bahia na Arena Fonte Nova. Primeira derrota do Bahia como mandante no Campeonato Brasileiro. Com isso, o Cruzeiro ultrapassa o Palmeiras e volta à segunda colocação. É verdade que tem 2 jogos a mais do que o Palmeiras nesse momento. 1 ponto a mais, né? O Cruzeiro tem 47 e o Palmeiras tem 46, mas o Palmeiras ainda vai fazer 2 jogos para igualar o número de partidas realizadas pelo time de Belo Horizonte. Então a situação é a seguinte, a gente vai colocar aqui a classificação na sua tela. Flamengo 50, com 22 jogos realizados. O Cruzeiro tem 3 pontos a menos, 47, com 23 jogos realizados. O Palmeiras tem 46, mas com 21 jogos realizados. Se o Palmeiras vencer os seus 2 jogos, né, em relação ao Cruzeiro, ele pode chegar a 52 pontos. O Palmeiras, se chegar a 23 e vencer o seu jogo, ele pode ficar com 53. Então a classificação, se todo mundo vencer os jogos, ficaria com Flamengo 53, Palmeiras 52 e Cruzeiro 47. Cruzeiro ainda está na briga, certo? E olha, vale destacar algo que é muito atípico. Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo fazem nesse momento as suas melhores campanhas na história dos pontos corridos. Nem quando ganharam títulos históricos, simbólicos, o Flamengo de 2019 nessa altura tinha 1 ponto a menos do que o Flamengo atual. O Palmeiras de 2021, né, que foi a maior pontuação do Palmeiras até essa rodada, também tinha 1 ponto a menos do que o Palmeiras tem hoje. Então é o seguinte, o campeonato tem uma pontuação altíssima e tudo indica que o campeão deverá ter um aproveitamento muito mais alto do que o normal. Dito isso, jogo de golaços, hein, Mansur? Brinquei com o Richard isso aqui. O gol do Gabigol, fiz muito gol daquele jeito ali. Canhota, aquela batida meio com o dorso do pé, né? A bola pega e faz uma curva pro lado de lá. Fiz muito gol daquele jeito. Campinas, São Paulo, Portugal, qualquer lado. Viu, Mansur? Mas foi o Gabigol hoje quem fez o golaço e deu a vitória ao Cruzeiro. Tudo bem, Mansur? Boa noite, hein? Tava melhor. Boa noite, até ouvi isso. Boa noite. Boa noite, Richardson, todo mundo que assiste o Troca. Bom, vou ignorar a primeira parte da pergunta e vou passar o jogo. Eu só disse verdades, mas tudo bem. Assim, o jogo de gols espetaculares, agora o jogo que coloca o Cruzeiro, mantém o Cruzeiro na briga. O que dá para dizer hoje é o seguinte, o Cruzeiro é o único time que tem conseguido, de alguma maneira, acompanhar o ritmo de Flamengo e Palmeiras em termos de pontuação. Flamengo e Palmeiras são os únicos que tem hoje mais de 70% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Palmeiras 73%, o Flamengo próximo de 75%. Projetando aí uma pontuação alta. O que parece muito claro nesse momento, você falava sobre o aproveitamento dos líderes, a gente tem muita probabilidade, uma enorme probabilidade de ver o melhor vice-campeão da história dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Superando o Santos de 19, que até hoje, né, o Santos do Sampaoli, vice-campeão para o Flamengo, que é a melhor pontuação atual. Fez 74 no ano em que o Flamengo fez 90, bateu o recorde, esse recorde mais difícil de bater. Hoje, por exemplo, se o Flamengo mantém o aproveitamento dele até o final, faz algo próximo de 86 pontos, que é próximo daquele recorde. O Palmeiras, se mantiver, faz 83. Não, vamos lá, tudo bem. Flamengo e Palmeiras estão liderando e tudo mais. Mas, cara, ontem só teve o jogo do Cruzeiro e do Bahia. Cara, vamos falar de Cruzeiro e de Bahia e vamos parar de falar só de Flamengo e Palmeiras, né? Pelo amor de Deus. Faz vamos 83. Continuar. Fato é que o Cruzeiro, para continuar essa perseguição e ter chance de título, vai precisar manter também um aproveitamento elevado. Qual é o grande trunfo do Cruzeiro a partir desse jogo, a partir dessa rodada? Com a mudança de calendário da CBF, Flamengo e Palmeiras, por exemplo, entram agora numa sequência de rodadas do Brasileiro com a Libertadores no meio e com jogos que podem ser desafiadores. O Palmeiras tem o River Plate, o Flamengo o Estudiantes, em tese, tecnicamente, mais fraco que o River, mas com decisão em Buenos Aires. A mudança, e aí foi uma das razões do Flamengo protestar e eu compreendi, fizeram com que o Cruzeiro, que é um concorrente, tivesse as semanas de competição sul-americana, que serão, caso o Flamengo e o Palmeiras avancem, serão 4 semanas que ele terá livre e que os outros 2 não terão. E, acima de tudo, o Cruzeiro é um time que compete muito bem nos seus jogos. Hoje, foi pior time que o Bahia, vamos dizer, em 60 minutos do jogo. Após as mudanças do Leonardo Jardim, o jogo passou a pedir outra coisa, o Bahia não teve resposta e o Cruzeiro, com uma grande jogada do Matheus Pereira e um grande gol do Gabigol, conseguiu a virada. E assim,
É curioso que hoje a gente estava vendo os noticiários, os programas esportivos antes desse jogo, que realmente tinha tudo para ser um jogão, e foi realmente um jogão de estratégia, de dois treinadores que entendem e sabem a qualidade dos seus times, mas um final de semana onde o Flamengo deu seu recado, muito bem dado, venceu com tranquilidade, não foi um jogo espetacular, mas foi um jogo onde o Flamengo não sofreu contra o Juventude. Palmeiras, então, um primeiro tempo espetacular contra o Inter, em casa, né, do hat-trick do Tigrinho, do Vitor Roque. E o Cruzeiro precisava responder a esses bons momentos, e principalmente desse final de semana de dois times que, na minha opinião, ainda continua mais favorito que o Cruzeiro a esse título, que é Palmeiras e Flamengo. Mas o Cruzeiro sabia que teria que responder de forma igual ou parecida para continuar o seu sonho. E foi isso que ele fez. E o Gabigol, diferentemente de às vezes, claro, no finalzinho da coletiva dele ali, das palavras, é aquele Gabigol de sempre, né? No final do ano a gente vai conversar em dezembro. Mas ele falou uma coisa que me chamou a atenção. E realmente foi a temática desse jogo. Um primeiro tempo onde é o Cruzeiro do Jardim, sempre muito atrás, né? Principalmente jogando contra o Bahia, que gosta dessa posse, que tem um jogo mais propositivo, de passes curtos, trocas de passes envolventes. E um Cruzeiro que sabe que quando rouba a bola, eles saem em velocidade, com muita propriedade. Tem isso como DNA nesse time do Léo. Não à toa que de vários jogos que o Cruzeiro vence, nem sempre ele tem a posse de bola, ou quase sempre ele nunca tem essa posse de bola, na maioria das vezes, o maior número, né, da posse de bola. Mas que no segundo tempo, quando precisou e o Léo Jardim percebeu que poderia vencer a partida, ele troca a forma do time jogar. De um time reativo para um time propositivo. E aí sim, tem uma diferença muito grande do time do Bahia, que não tem tantas peças, né, nesse banco. Mas dá pra citar aqui os desfalques, né, Rick? Sim, Porque olha sim. só, o Bahia hoje não tinha Caio Alexandre, Eric, Canu, o Juan Pablo, Thiago, Eric Pulga, Ademir, fica pior muita ainda. gente fora, né? Especialmente os do ataque, que fazem muita diferença. Pulga, né? Pulga e Ademir são jogadores frequentes no time titular e do drible, né? O Bahia muitas vezes chegava até lá, mas tava com dificuldade de furar, né? O último terço do campo, o Bahia teve dificuldade. No primeiro tempo, no segundo tempo melhorou um pouco. Mas é isso, diferente de um Cruzeiro, que tinha muitos jogadores disponíveis, jogadores que estão chegando, né? Sinisterra, o Arroio, o próprio Gabigol, que estava 11 jogos sem marcar, mas hoje fez um gol importantíssimo. Felipe, é um Cruzeiro que chega demonstrando que se o Palmeiras e o Flamengo derem mole, ele vai brigar até a última rodada por esse título, aí beneficiado por aquilo que o Mansur trouxe. E a Copa do Brasil fica lá para o fim, então agora é total foco para esse final de Brasileiro. Antes de soltar esse trecho, vamos fazer um combinado aqui, hein? Eu e você. Se você sentir pena do Rogério Ceni, deixa o like no vídeo, por favor. Bora lá e logo depois a gente já solta a entrevista do Gabigol no pós-jogo. Eu acabei de dizer, até o minuto 75, ninguém faria essa pergunta. Infelizmente, nós tivemos a oportunidade de matar a jogada 2, 3 vezes, não matamos. O Matheus Pereira faz um drible fora do normal, bola bate na trave, volta, e depois numa jogada de bola parada. Eu acho que o time fez um bom jogo, diferente do que foi contra o Fluminense. O Fluminense não jogamos absolutamente nada, não fizemos por merecer. Hoje, se você for olhar, a não ser que a gente não queira ser justo com o jogo, com a análise, mas o Bahia dominou o Cruzeiro do primeiro até o minuto que o Cruzeiro faz o gol que dá o empate. Aí depois dali, realmente, hoje eles tinham melhores opções que a gente, opções mais pontuais para os espaços que eles precisavam no campo. E nós acho que perdemos um pouco a confiança no momento que tomamos o gol. E aí nesses últimos 15 minutos, apesar de termos o controle, já não tivemos mais o mesmo perigo que nós levamos nos primeiros 75, onde vencemos a partida. Não posso ser injusto com os jogadores hoje, tecer críticas, a não ser em momentos pontuais, como tomadas de decisão no sentido de bloqueio, como foi o segundo gol do Cruzeiro. Não podemos deixar um jogador conduzir para a perna esquerda e chutar. Isso não é uma coisa que a gente nem treina. Nós não vamos imaginar que vai ter uma falta no meio campo, um vai tocar para o outro, vai conduzir e vai deixar. Isso não é uma coisa, isso é uma tomada de decisão que nós temos que ter por si próprio. O atleta tem que ter por si próprio, ele tem que gritar, se comunicar, falar um com o outro. Agora, de resto, nós somos muito superior ao Cruzeiro no jogo de hoje. Não é pouco. O Cruzeiro não jogou nada. O Cruzeiro não fez nada no sentido de construção, de jogar. No final do jogo, o Cruzeiro conseguiu equilibrar a partida nos últimos 15 minutos. Fora isso, é o controle do jogo total do Bahia. Mas claro, nós vamos fazer uma análise da derrota. Se nós quisermos tirar tudo isso, sem problema nenhum, é sempre triste perder, principalmente para uma equipe que não tinha perdido ainda no Campeonato Brasileiro, ter um resultado ruim dentro de casa. É difícil falar sobre o treinador, né? Não, cara, eu acho que a gente tem se reforçado bastante. Eu acho que tem chegado jogadores com outras características. Então, no primeiro tempo a gente foi um time mais reativo, no segundo tempo a gente teve um time que tem mais a bola, que tem mais aproximação. Eu acho que a gente vem trabalhando bastante, buscando minutos. É claro que todo mundo quer jogar, é sempre um pouco muito difícil, mas trabalhando a gente vai conseguir ter mais minutos e ajudar o time. É difícil falar do treinador, mas o abraço foi bacana, né?
Não, a gente tem uma relação incrível, a gente fala sobre tudo. Eu tiro muitas dúvidas com ele também sobre a questão do staff também. É claro que a gente conversa bastante, é claro que eu busco minutos, ele sabe disso. Como a gente sempre fala, a gente tem uma relação incrível, o Cruzeiro tem vindo no ano maravilhoso e em dezembro a gente vai voltar a conversar. Será que o Gabigol retoma seu espaço como titular depois de marcar um golaço decisivo? Na minha opinião, que eu não sou cruzeirense, ele vai ser um 12º jogador ali nessa temporada e ainda vai decidir muito o jogo. Mas sempre vai ficar nessa de ficar cobrando titularidade e tudo mais. Se eu fosse ele, eu segurava as pontas, porque no final do ano o Caio Jorge vai ser vendido, assim, muito provavelmente, né? E aí ele consegue jogar mais, já tá no final de carreira, tá com um baita de um contrato, né? Muitos davam aí que ele não servia mais pra nada e ele tem sido um jogador útil. E você? O que você tem achado do Gabigol? Deixa aí no comentário, quem estiver no próximo vídeo.